celebrando la presenza del Signore. E tem sido uma serata meravilhosa. Sta essendo una serata meravigliosa. Além do vinho que nós já falamos agora há pouco, Parte del vino che abbiamo appena parlato. o que não falta numa cozinha italiana? Che cosa non manca in una cucina italiana? Formaggio, la pasta, Que mais? l'olio, Azeite, óleo. Alguma ideia mais? pane, Nutella? pasta, Nutella. Nutella não, né? Bom, o que não falta numa cozinha veramente italiana é o azeite. O azeite. O óleo. Cosa non manca in una cucina italiana è l'olio. A cozinha italiana, nostra cucina, La cucina italiana ela é uma cozinha rica e variada, è una cucina così ricca, con Eh, tanta varietà, tem uma forte influência mediterrânea ha una forte influenza mediterranea e devido a essas características e a causa di questo é forte então a presença do azeite de oliva na nossa cozinha. la presenza dell'olio di oliva è così forte nella cucina dell'Italia. Agora o azeite e a oliveira, elas, né, tanto a oliveira quanto o fruto estão presentes na história da humanidade em várias culturas. E allora sia l'olio che le olive sono presenti nella storia dell'umanità in tante culture diverse. Sim, e aqui é interessante, como a gente está bem pertinho, né, da Grécia, E noi siamo qua vicini alla Grecia, também essa importante cultura, ela valorizou muito a oliveira e o azeite. è stata anche un'importante cultura che ha così tanto apprezzato l'olio di oliva. E um bom exemplo é como o nome da cidade de Atenas foi escolhido. Alguém sabe? È un esempio come il nome della città di Atene è stato scelto, qualcuno qua sa Não prevedere. adianta folhear a tua Bíblia aí que você não vai encontrar. Non puoi trovare questo nella Bibbia. Bom, os deuses gregos, I dei greci, Ateneia e Poseidon, due dei, Atenea e Poseidon, eles discutiram para saber quem era o mais forte e teria a honra de dar o nome a essa cidade grega. secondo la mitologia hanno discusso per vincere chi dovrebbe dare il nome a questa città greca. E a ideia deles, desses dois deuses, foi aquele que fizesse a maior proeza ou trouxesse o maior benefício para aquele lugar, teria a honra de dar o nome para a cidade. E l'idea era che quello che faceva la cosa più grande avrebbe l'onore di portare il nome a quella città. A melhor ideia que o deus Poseidon teve foi ele bateu numa rocha e dessa rocha surgiu um cavalo pela importância que o cavalo tinha ali sobre a força para a guerra. É muito o que eu falei? L'idea mi... Fala de novo. Poseidon, Poseidon, um deus grego. un dio greco. Esse deus ele teve uma ideia para ele se destacar Quindi nessa lui competição Ha avuto un'idea com a per Ateneia. poter vincere questa competizione, appunto. Sim, ele pegou e ele feriu, ele bateu numa Quindi rocha ha colpito una roccia, e dessa rocha surgiu um cavalo. da questa roccia è sorto un cavallo. Esse cavalo era importante na cultura pela questão da força na guerra. E il cavallo era appunto il simbolo della forza nella guerra nella Grecia. E foi algo muito, muito bom e quase já ganhou de início, né? E questa idea è stata così bella e quasi ha vinto dall'inizio. Só que a Ateneia teve uma outra ideia. Ma Atene ha avuto anche lei un'idea. Ela pegou e ela bateu na terra. E lei invece ha colpito la terra. E da terra surgiu uma oliveira, E dalla terra un albero con le olive è sorso, já cheia de frutos. pieno di frutti. E daí ela ganhou a competição. E lei ha vinto la E é por isso competizione. que Atenas chama Atena pelo nome dessa deusa grega, E per segundo a questo tradição da la cidade. città si chiama Atena a causa del nome della dea. Então, o azeite, a oliveira, elas fazem parte da cultura, da história da humanidade. Quindi sia l'olio che l'oliva fanno parte della storia dell'umanità, di tutte le culture. E esse óleo E que está questo olio- presente na nossa culinária, na nossa cozinha, Che è presente nella nostra culinaria, nella cucina, é claro que também aparece em todos os momentos nos relatos bíblicos. sicuramente è anche molto presente nei relati biblici. É usado principalmente nas ofertas, Usato un sacco nelle offerte, usado na alimentação, per parlare del cibo, como remédio come medicina e como combustível
è come combustibile para a iluminação per poter illuminare e também dizendo respeito à unção. e anche in riguardo all'unzione. A abundância do azeite nesses relatos bíblicos, quando existia abundância, existia bênção presente. Quando c'era abbondanza nei relati biblici dell'olio, c'era anche benedizione liberata da Dio. Então a abundância de óleo era sinal de bênção de Deus. Quindi abbondanza dell'olio significava l'abbondanza, la benedizione di Dio. Então o óleo na Bíblia, ele é símbolo de Quindi l'olio nella Bibbia è simbolo di cosa? bênção, Di benedizione, cura, guarigione, unção unzione e da presença do Espírito Santo. e dalla presenza dello Spirito Santo. Bom, Jesus, no jardim do Getsemane, Quindi Gesù nel giardino del Getsemani, e o nome Getsemane, ele significa o lugar da prensa desse fruto, da oliveira. e il nome Getsemani è appunto il luogo della spremitura di queste olive, A prensa do azeite. la spremitura che produce l'olio. Quando Jesus ele foi prensado pelas nossas culpas, Quando Gesù è stato anche lui attraversato la spremitura per noi, ele libera no seu sacrifício lui rilascia nel suo sacrificio para todo aquele que nele crê per ogni persona che crede in lui a salvação la salvezza e a presença do Espírito Santo, e la presenza dello Spirito Santo. uma vida cheia de unção. Quindi una vita piena di unzione. Por essa obra de Jesus está disponível uma vida cheia de óleo para nós. Per quest'opera di Gesù è disponibile per noi una vita piena di olio E assim, uma possível vida no Espírito. e così una vita possibile nello Spirito. Bom, a igreja de Atos, a igreja na qual a gente está investigando, né, e a gente está buscando o nosso caminho, paralelo a um caminho que a gente encontra ali, Quindi la chiesa che stiamo già studiando, la chiesa degli Atti, experimentou algo no seu início que foi fundamental, ha sperimentato qualcosa al suo inizio che è stato fondamentale, para que se cumprisse sobre ele, sobre aquelas pessoas e sobre aquela igreja, perché si potesse adempiere su di loro o chamado que Deus tinha para eles. la chiamata che Dio aveva per loro. Um derramamento do Espírito Santo aconteceu naquele lugar. Il rilasciare dallo Spirito Santo lì è successo in questo luogo. Eles receberam um banho de azeite. Loro hanno ricevuto un bagno, una doccia di olio. E a partir do momento que eles receberam essa unção da parte de Deus, Dal momento che hanno ricevuto questa unzione da Dio, que eles foram banhados por esse óleo que caiu do céu. sono stati bagnati dall'olio che è caduto dal cielo. Presta bem atenção. E adesso fai attenzione. Eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Loro mai più sono stati le stesse persone. Atos capítulo 2, Atti capitolo 2, no versículo 4, versetto 4. a gente já tem lido algumas vezes, principalmente esse capítulo, Stiamo già leggendo alcune volte, principalmente questo capitolo. mas aqui diz que todos, no versículo 4, estavam reunidos juntos no mesmo lugar. Ma qua dice che tutti erano radunati insieme nello stesso luogo. E naquele momento eles foram banhados pelo óleo do Senhor. E in quel momento lì sono stati bagnati dall'olio del Signore. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E sono riempiti dallo Spirito Santo. Agora aqui a gente vai percebendo que foi algo tão forte que aconteceu no meio deles, Qua noi possiamo vedere che è stato qualcosa di così forte che è successo in mezzo a loro. que as pessoas que estavam em volta daquele lugar ouviram aquele barulho e perceberam que algo estava acontecendo ali. Che le persone che erano vicine hanno visto, hanno percepito questo rumore e sono andati a vedere che cos'era. E aqui nesses versículos a gente descobre que tinha gente do mundo inteiro ali em volta. Qua in mezzo a questi versetti possiamo scoprire che c'erano persone di tutto il mondo in quel luogo lì. E por causa disso, muitas línguas eram faladas naquele E lugar. per quello tantissime lingue erano parlate in quel posto. E a manifestação que eles tiveram recebendo esse óleo da parte do Senhor uma delas foi o falar em línguas estranhas. E una delle manifestazioni che hanno ricevuto è il parlare in lingue strane. E eles começaram a falar essas línguas estranhas a eles, mas línguas que eram conhecidas daquele povo que estava naquele lugar. E quindi hanno iniziato a parlare lingue che erano strane per loro, però erano conosciute
coloro che erano in quel luogo E lì. aquelas pessoas foram muito tocadas por aquela experiência. E sono stati così toccati gli altri da questa esperienza. Agora olha só o versículo 12. Guarda adesso il versetto 12. Essas pessoas, elas dizem, esse relato fala sobre essas pessoas que estavam em volta agora, não sobre aqueles que estavam vivendo a experiência. Qua vedremo delle persone che erano d'attorno, che vedevano, non quelli che hanno vissuto l'esperienza. Versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. Versetto 12 dice: tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'uno all'altro. Eles perguntavam uns para os outros. A seguinte frase eles usavam: o que é isso? Dicevano che cosa significa questo? Quando esse povo Quando questo popolo diz o que é isso naquele momento, dice che cosa è questo in quel momento lì, eles estavam falando o que é isso sobre aquele óleo que estava caindo sobre aquele povo. loro si chiedevano su quell'olio che scendeva su quel popolo. Eles falaram o que é isso sobre aquele óleo que descia naquele lugar e banhava aqueles irmãos, Chiedevano che cos'è, chiedendo sull'olio che ha bagnato quei que fratelli descia sobre a igreja. e che scendeva sulla chiesa. Agora, sabe qual é o som em hebraico, que era uma das línguas que estavam sendo faladas e ouvidas naquele momento? Ma tu sai qual è il suono in ebraico, che è una delle lingue che erano parlate lì in quel momento? Que quando eu vi investigando essa história mais uma vez e eu vi isso e eu descobri, eu falei, meu Deus. Quando ho un po' ricercato lì, ho visto questa cosa, sono stato così stupito, ho detto, Dio O mio, som, o que é isso? che cosa è questo? Em hebraico é maná. In ebraico significa manà. Essa experiência que a igreja teve ali com o Questa Espírito Santo, Esperienza che la Chiesa ha avuto con lo Spirito Santo. a gente é remetido a Êxodo capítulo 16, Siamo trasferiti, possiamo vedere a Esodo capitolo 16, no versículo 15, versetto 15. quando diz o seguinte: quando os israelitas viram aquilo, Quando dice così, quando gli israeliti hanno visto questo, eles começaram a perguntar uns para os outros. iniziavano a chiedersi uni agli altri. O que eles viram? Eles viram o pão para alimentar aquele povo de uma forma natural cair do céu. E che cosa vedevano? Un pane naturale che scendeva dal cielo per cibare quel popolo. E aquilo foi tão maravilhoso para eles que eles começaram a falar: o que é isso? E quello è stato così meraviglioso per loro che hanno detto: che cosa è questo? E esse som em hebraico é maná. E appunto questo suono in ebraico è manà. É por isso que o pão do céu é chamado de maná. È per questo, per l'esperienza miracolosa che hanno avuto loro lì indietro. Recebendo um pão e uma provisão da parte de Deus, de uma forma sobrenatural. Un pane e una provvidenza da Dio di forma sovrannaturale. O texto aqui de Êxodo continua dizendo, Moisés disse para eles, depois dessa expressão, o que é isso? E il testo continua che Mosè dice dopo di quello che hanno detto loro: che cosa è questo? Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Mosè ha detto: questo è il pane che il Signore vi ha dato per mangiare. Assim ordena o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto você precisar. Così comanda il Signore: ogni capo di famiglia raccolga quanto hai bisogno. Agora, a gente, nessa experiência que Atos teve, que é a nossa experiência, E nell'esperienza che hanno avuto quelli della Chiesa degli Atti, che è anche la nostra esperienza, uma igreja do Novo Testamento, no mesmo tempo que nós estamos, una Chiesa del Nuovo Testamento, Nuova Alleanza, nello stesso tempo che stiamo vivendo, vivendo todas as revelações que Jesus trouxe para os seus discípulos e para a igreja, vivendo tutte le rivelazioni che Gesù ha portato alla sua Chiesa e ai suoi discepoli, vivendo um tempo da graça do Senhor, un tempo della grazia del Signore, entendendo a presença de Deus potendo capire la presenza e la grazia di Dio e quais são as coisas que realmente nós precisamos e che cosa veramente abbiamo bisogno e quais são as coisas que realmente nos afastam e nos aproximam de e Deus. che cosa ci allontanano e ci avvicinano a Dio. A gente entende que aqui, aquele óleo que caiu do céu, Noi possiamo capire che quell'olio che è caduto dal cielo, da mesma forma chamada de maná, dalla stessa forma chiamato di manà, aquele alimento que cai do céu sobre a igreja quel cibo che scende dal cielo per la Chiesa e cai sobre este lugar também, e cade anche su quel posto degli atti, o óleo de Deus, l'olio da Dio, a presença do Espírito la Santo, presenza dello Spirito Santo, passa a ser para nós o nosso novo alimento. inizia ad essere per noi il nostro nuovo A gente cibo. tem um novo alimento recebido diretamente das mãos do Senhor, Abbiamo un nuovo cibo ricevuto direttamente dalle mani del Signore, o óleo. l'olio. O óleo passa a ser o nosso alimento agora espiritual. L'olio adesso è il nostro cibo spirituale. Existiu uma experiência anterior de um alimento natural. C'è stata un'esperienza anteriore del cibo naturale E a gente encontra agora uma experiência
para recebermos da parte do Pai um alimento para o nosso espírito. E adesso abbiamo un'esperienza di ricevere da parte del Padre un cibo spirituale. É o óleo que alimenta a nossa chama. L'olio che alimenta la nostra fiamma. É o óleo da parte de Deus que desce do céu, que liga o nosso espírito e faz ele queimar e acender pela presença do Senhor. L'olio che accende il nostro spirito per bruciare per la presenza di Dio. Quando nós recebemos do Senhor essa unção, esse óleo, Quando noi riceviamo dal Signore questa unzione, quest'olio, nós podemos fazer as coisas que Ele tem pensado para nós. noi possiamo fare le cose che Lui sta pensando per noi. As coisas que o Senhor tem planejado para nós sermos. Le cose che sono i Suoi piani perché possiamo essere. A expressão que Ele tem para nós. L'espressione che Lui ha per noi. As coisas maravilhosas, algumas que passam no nosso coração. Le cose meravigliose, alcune che passano nel nostro cuore. E algumas que ainda nem alcançaram a nossa mente. Alcune cose che non sono neanche ancora raggiunte alla nostra mente. Todas essas coisas passam a ser possíveis Tutto questo adesso è possibile quando nós passamos a nos alimentar desse óleo. quando iniziamo a cibarci da questo olio. Quando nós passamos a ter essa presença do Espírito Santo dentro de nós, Quando iniziamo ad avere questa presenza dello Spirito Santo dentro di noi, como nosso alimento, come il nostro cibo, como nosso combustível. come il nostro combustibile. Quando nós recebemos dele essa unção, essas coisas são possíveis. Quando riceviamo da Lui questa unzione, questo olio, questo è possibile. Só que da mesma forma que aconteceu nessa experiência de Atos, Ma dalla stessa forma che è successo qua negli Atti, que eles nunca mais foram as mesmas che pessoas, loro non sono stati mai gli stessi. a gente também é alcançado por essa consequência. Anche noi siamo raggiunti da questa conseguenza. Receber este óleo da parte de Deus, Ricevere quest'olio dalla parte di Dio, a presença do Espírito Santo em la nós, presenza dello Spirito Santo in noi, a unção dele invadindo todo o nosso ser. la sua unzione che invade tutto il nostro essere. É impossível È impossibile nós continuarmos sendo as mesmas pessoas che naturais. siamo le stesse persone naturali. Agora eu creio que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Che Dio ha una chiamata specifica per ognuno di noi. Nós já temos conversado bastante sobre isso, individualmente e Siamo também già coletivamente. Parlando sia individualmente che collettivamente su questo. Algo que, como a Lê orou agora, no início desse tempo de ministração, Come lei ha pregato prima nell'amministrazione, que Deus nos chamou a dedo, che Dio ci ha chiamato a dito. mas que Deus sempre faz isso, Ele nos escolhe, Ele nos chama Ma Dio pessoalmente sempre fa questo, ci sceglie e ci chiama personalmente para algo que Ele tem para nós. per qualcosa che Lui ha per noi. Agora, isso só é possível nós alcançarmos a plenitude desse chamado Ma raggiungere questo pienamente è solo possibile quando nós buscamos esse óleo. quando noi cerchiamo quest'olio. Então isso passa a depender exclusivamente, neste ponto, de nós. Quindi in questo punto questo qua inizia a dipendere totalmente e esclusivamente da noi. De quanto você vai carregar de óleo. Da quanto caricheremo dell'olio. A distância que você vai chegar em Deus, La distanza che raggiungerai in Dio, colocando paralelo a vontade dele e a realidade hoje, mettendo parallelamente la realtà e la sua volontà. a distância que a gente chega, que a gente caminha, La distanza che possiamo camminare ela está diretamente ligada à quantidade de óleo que nós estamos carregando. è direttamente collegata alla quantità d'olio che noi stiamo caricando. O combustível que você carrega, mas que você mantém na sua Il vida. combustibile che tu carichi ma che tu mantieni nella tua vita. Bom, Beh, uma vez que nós recebemos esse óleo, una volta che riceviamo quest'olio recebemos da parte dele, da parte di Dio, o Senhor, o Espírito Santo, ele passa a viver dentro de nós. lo Spirito Santo inizia a vivere dentro di noi. Nós, então, como casa de Deus, Noi come casa di Dio, como templo do Espírito Santo. come tempio dello Spirito Santo. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ti invito adesso ad aprire nel libro dei Corinzi, capitolo 13, verso 16. O texto diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, ele habita dentro de vós? Quindi 1 Corinzi 3, 3, 16. 7. Non sapete che siete il tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi? É piccolo, Piccolo. piccolo, veloce. Così veloce. Bom,
Ele então, Allora, o Espírito Santo dentro de nós, e nós como o seu templo, lo Spirito Santo dentro di noi come il suo tempio, ele começa a fazer algo dentro de nós. inizia a fare qualcosa dentro di noi, Ele começa a nos transformar. inizia a trasformarci. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Anota esse texto para você chorar em casa depois. Filippesi 1,6, prendi appunto perché poi puoi piangere da solo a casa con questo. Aquele que em vós começou a boa obra, Quello che in voi ha iniziato la buona opera a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. la perfezionerà fino al giorno di Gesù Cristo. Chegamos ao tema da palavra de hoje. Siamo arrivati al nostro titolo della predica di oggi. Vai lá em cima no cabeçalho e anota. Allora vai su dove stai. A mudança que eu desejo. Metti il titolo, il cambiamento che io desidero. Agora, olhando para você, Adesso guardando te stesso, pensa agora que você acaba de receber de um dos voluntários um espelho. adesso pensa che hai appena ricevuto da uno dei volontari uno specchio. Agora, olha bem para esse espelho. Adesso guarda questo specchio. O que você gostaria que mudasse em você? Che cosa puoi dire io desidero che cambi in me? Agora, esse espelho é um espelho muito verdadeiro. Questo specchio è uno specchio così vero, Ele não fala só da aparência. non parla solo dell'apparenza. Porque olhando daqui para vocês, não tem nada para mudar. Perché guardando così da qua a voi non c'è niente che deve Mas cambiare. esse espelho, ele conta os segredos mais escondidos. Questo specchio può raccontare i segreti più nascosti. O que você gostaria, olhando para você mesmo, que sofresse uma transformação? Che cosa ti piacerebbe guardando te stesso che soffresse una trasformazione? Agora, de repente, Adesso tutto da un tratto, quando você pensa em coisas que você gostaria que mudasse em você, quando tu pensi alle cose che ti piacerebbe che cambiassero in te, você pode pensar assim: puoi pensare così. acho que eu vou parar de ser bobo. Mi sa che devo finire di essere scemo. Ele não entendeu nada daí, né? Por enquanto não entendeu Mi nada, sa né? che non ha capito niente. Porque esse é um pensamento nosso, natural. Perché questo è un nostro pensiero naturale. Agora, Però o grande problema dessa pergunta, il grande problema di questa domanda, dessa frase, di questa frase, que essa frase não é uma frase você falando para você mesmo. è che questa frase non è una frase che tu racconti a te stesso. A mudança que eu desejo Il cambiamento che io desidero, é Deus falando para você. in realtà è Dio che lo sta parlando. A mudança que eu desejo, como tema dessa palavra, é Deus falando para Il você. cambiamento che io desidero, come il titolo di questa parola, di questa predica, è Dio che parla. No sentido de Deus para Nel nós. senso, Dio verso di noi. Porque existe uma mudança. Perché c'è un cambiamento. Pode encostar esse espelho de lado. Puoi adesso mettere un po' da parte il tuo specchio. Existe uma mudança que é Deus que quer fazer em C'è você. un cambiamento che Dio vuole fare in te. Existe uma transformação C'è una trasformazione que é Deus que está interessado em fazer com a gente. che è dall'interesse di Dio. che vuole Opa, fare me in noi. coloquei no meio. Mi ho messo anch'io nel mezzo adesso. E é isso que pode estar acontecendo agora È questo che può stare succedendo adesso com você. con te, E que você não está entendendo muito bem. perché magari non stai capendo bene. Porque as tuas mudanças programadas, Perché i tuoi cambiamenti programmati elas não estão, talvez, sendo parte de algo que está acontecendo que não tem a ver com coisas que você precisa mudar. forse non sono parte di quello che... Aspetta, non so se ho capito. Aspetta. Fai di nuovo. Por que eu falei? Non sei. Sim. As tuas mudanças As suas programadas. mudanças. Sim, porque é o seguinte. Você pode estar programando as mudanças de acordo com o que você enxerga e precisa ser mudado em você. Perché magari tu stesso stai programmando i cambiamenti d'accordo con quello che vedi in te. Mas, de repente, tem algumas situações acontecendo que não tem a ver com a sua programação de mudança. Ma magari ci sono cose che succedono che non c'entrano con la tua il tuo programma di cambiamento. Agora, por que isso está acontecendo? Ma perché quelle cose lì stanno succedendo? Porque a mudança Perché il cambiamento que precisa acontecer em che você, deve succedere in te, a transformação que precisa acontecer em la nós, trasformazione che deve succedere in noi. é Deus que está organizando as coisas para que elas aconteçam e sejam E tocadas. in realtà è Dio che sta organizzando, orchestrando perché possa succedere in noi. Para relaxar um pouquinho, fala para o irmão aí. Fala assim para ele: antes de você Adesso parla
prima di te tem o Espírito Santo c'è lo Spirito Santo desejando te mudar. che desidera cambiarti. Fala de novo para ela mais uma coisinha. E dice un'altra cosa alla persona da fianco a te. O que será que Deus está querendo fazer com você? Che cosa sarà che Dio sta volendo fare con te? Che cosa che Dio sta volendo fare con te? Já disse? Hai già parlato così? Entendi. Volendo. Bom, eu acho que você já tem entendido até aqui Penso che stai già capendo fino a qua que Deus ele está nos transformando che Dio ci sta trasformando com um propósito dele. con un suo proposito. Porque existe algo de bom que Ele quer que resulte de nós, Perché das c'è nossas qualcosa di vidas. buono che Lui vuole come risultato delle nostre vite. Agora chegou a hora da prática culinária. Adesso è arrivato il momento della pratica culinaria. E eu convido para esse local o chefe Ad. Oi, E tudo adesso bem? invito a questo locale il chef Ad. Bom, Prego. a gente não tem aqui uma experiência para ser feita na prática, mas eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo. Magari non abbiamo qua l'esperienza pratica, ma usiamo la mente, l'immaginazione. Você já viu um grãozinho de pipoca? Hai già visto un grano di popcorn? Como que é esse grãozinho de pipoca? Com'è questo grano? Duro, piccolo, Masticabile. pontudo, espinhudo, Piccolo, giallo, duro, seco, secco, brutto. espinhento. Agora pensa esse grãozinho sendo você. Adesso pensa che questo grano sei te. Tutto a bene. Esse grãozinho, Questo piccolo grano ele precisa de uma transformação. deve essere trasformato. Para cumprir o quê? Per poter adempiere che cosa? O chamado que Deus tem para ele, La chiamata che Dio ha per lui. que é alimentar alguém. Che è essere cibo per qualcuno. Porque se você pega esse grãozinho, ele já existe, certo? Se tu prendi il grano, c'è già, Ó pro vero? teu irmão, ele já existe, ó. Parla col tuo fratello, c'è già questo. Mas se alguém der uma mordida nele, pode quebrar o dente. Ma se qualcuno magari prova a masticare, può rompere i suoi denti. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós temos um alimento Quindi in alcuni momenti della nostra vita noi abbiamo un cibo que ainda não alimenta, che ancora non serve di cibo, que ele ainda não é o que ele deveria ser, che ancora non è quello che dovrebbe essere stato, que ele ainda não alcançou che non ha ancora raggiunto a forma que Deus tem para ele. la forma che Dio ha per lui. É, ainda não mudou o nome. Ancora non ha cambiato il nome. Agora, o que precisa acontecer com esse grãozinho, Ma allora cosa deve succedere con questo piccolo com esse grano? milho? Questo grano piccolo Ele precisa ha bisogno di sofrer uma mudança soffrire un cambiamento na sua natureza. nella sua natura. Para isso, Per questo, aquele que começou a boa obra, quello che ha iniziato la buona opera ele vai trabalhando em nós va che lavora dentro di noi. uma volta, Una volta, duas voltas, due volte, três voltas, tre volte. e vai assim dando volta em nós. E così, e così via. Até que você estoure. Fino a che viene a scoppiare. Você está sentindo, por acaso, ali por baixo de você, uma panela quente? Per caso senti tipo sotto di te una Uma panela calda? padella calda. Fica firme. Stai così É porque Deus tem uma obra. perché Dio ha Porque antes de nós fazermos a obra, nós somos a obra. perché prima che facciamo l'opera noi siamo l'opera. Anota o último texto para você chorar em casa junto com aquele outro. Escreve. 1 Pedro 4,12. Scrivi l'ultimo testo perché tu possa piangere insieme all'altro. Prima di Pietro 4,12. 4:12. Amados, Amati, não se surpreendam com o fogo non di sorprenderti col fuoco que surge entre vocês para prová-los. che appare in mezzo a voi per provarvi. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Come se qualcosa di strano stesse succedendo. Agora, se você que já teve essa experiência de fazer uma pipoquinha em casa, Tu che magari hai avuto questa esperienza di fare un popcorn a casa, tem irmão que faz pipoca ci sono fratelli che
che fanno il popcorn na casa de outro irmão nella casa di un altro fratello e chega a queimar a panela. e arriva che brucia la padella. Então, assim, coisa de 2, 3 meses, a panela continua lá queimada. Tipo 2 mesi dopo ancora bruciata la padella. Agora, se você pega esse milho, Ma adesso si prende questo grano turco. imagina cada um de nós agora, todos nós juntos, que é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente cair numa panela quente agora. Pensa tutti noi insieme adesso cadendo su una padella calda. Agora, o que vai acontecer com a gente, cada um de nós um grãozinho numa chapa quente? Cosa succederebbe con ognuno di noi? Un grano turco piccolo in una padella calda. A gente queima. Noi bruciamo. Se a gente cai numa panela sem óleo, Se cadiamo in una padella senza olio, a gente queima. noi bruciamo. E eu sei que algumas situações têm acontecido com a gente. Io so che ci sono situazioni che stanno capitando. Eu não vou nem falar para ninguém, para não ser pessoal agora, vou falar com o André. E neanche parlerò con nessuno, adesso parlerò con Que a gente con acaba Vittorio. se queimando com a situação. Che capita che ci bruciamo. Mas con daí eu la pergunto para situazione. você, André. Ma io ti chiedo, Mas pastore, será que não está faltando óleo? ma non sta mancando dell'olio? Porque essas situações que estão acontecendo com a gente, Perché se le situazioni stanno succedendo con elas são para nos transformar em algo que Deus quer. noi, sono per trasformarci in qualcosa che Dio vuole. Deus vai proporcionar esse lugar, certo? Dio provvederà questo luogo. Agora existe junto com este lugar que Deus está proporcionando Ma c'è anche insieme a questa condizione che Dio sta uma provedendo, provisão de óleo do céu. una provvidenza dell'olio del cielo. Porque se a gente passa por a experiência sem óleo, a gente queima. Perché se attraversiamo l'esperienza senza l'olio, noi bruciamo. Agora, se a gente entra nessas experiências com o óleo disponível dele, Ma se entriamo nell'esperienza con l'olio che è disponibile dalla sua parte, as coisas são diferentes. le cose sono diverse. Nós não queimamos tão fácil. Non bruciamo così facilmente. Alguém aqui já andou sem óleo? Qualcuno qua è già mai camminato senza olio? Sinto um climão na reunião. Sento un clima un po' strano. Cheiro de queimado. Una puzza di bruciato. Você sabe que um tempo atrás, Sai che un po' di tempo fa o Guilherme ele comprou uma bicicleta. Guilherme ha comprato una bicicletta. Uma grande bicicleta. Una bellissima bici. É, Proprio é caríssima. carissima. Però Però essa bicicleta ela veio sem óleo. questa bici è venuta senza l'olio. Só que ela estava um pouco suja. E era un po' sporca. E daí eu ajudei ele a lavar a bicicleta. Quindi l'ho aiutato a lavare la bicicletta. E a gente lavou bem aquela bicicleta, ela ficou brilhando. E abbiamo lavato così bene che è stata Ela anche ficou brillante. pronta para o uso. Era pronta per usare. E o Guilherme saiu, ficou alguns dias andando com essa bicicleta aí pela E cidade. Guilherme è uscito e ha usato per alcuni giorni. Até questa que um dia, num parque, uns irmãos foram dar uma volta na bicicleta do Guilherme. Fino a che un giorno uno dei fratelli ha preso la bici per dare... E eles viram que aquela bicicleta estava quase que arrebentando. Hanno visto che quella bici era quasi che era scassata. Ela estava quase estourando. Era quasi che scoppiava. Por quê? Perché? Porque não tinha óleo na Perché bicicleta. non c'era olio nella bicicletta. A gente esqueceu de colocar óleo nas engrenagens daquela bicicleta. Ci siamo scordati di mettere l'olio nella bici. Ou seja, sem óleo, Cioè, senza l'olio, as coisas ficam muito difíceis para nós. le cose sempre sono più difficili per noi. Sem unção, Senza unzione. sem nós buscarmos esse óleo, esse maná que esse hoje está disponível para nós como igreja, Senza cercare quest'olio, questo manà che è disponibile per noi oggi come Chiesa. primeiro fica difícil a gente lidar com a gente mesmo. Prima è difficile che possiamo guardare a noi stessi. Quiçá, Chissà. é uma palavra portuguesa, Sì. Si può anche- quiçá Chissà. nós cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Chissà, ma chissà, che è chissà? Però, Che significa? però, Porém? é, Quem sabe? Però? quem sabe, però, Allora è la stessa, chissà, Quem chissà. sabe? Ok. Qual che era a frase mesmo? Foi mal. é, Chissà. quiçá a gente raggiungere. fugiu da tartaruga. Quiçá a gente cumprir aquilo que Deus tem para nós. Chissà se comprirei. Quem dera. Ah, magari. Magari, forse. Magari. No, forse è l'inizio.
Forse talvez. Talvez. Sim. Magari possiamo adempiere quello che Agora, Dio o que viabiliza então uma mudança da nossa natureza sem traumas, E che cosa può viabilizzare questo cambiamento di natura senza sem traumi, uma queimadura, senza scottature? é o óleo. È sempre l'olio. O óleo do Espírito. L'olio dello Spirito. Sem ele não é possível. Senza questo non è possibile. A transformação que acontece com o fogo, mas com unção, La trasformazione che succede col fuoco, ma anche con l'unzione, é uma transformação que o Espírito Santo está controlando. è una trasformazione che è sotto il controllo dallo Spirito Santo. E daí sim existe uma transformação. E così può avere una trasformazione vera. Porque toda a força que aquela situação ela esteja exercendo para que a gente estoure, Perché tutta la forza che quella situazione fa perché scoppiamo, no bom sentido, nel senso buono, existe um controle de temperatura c'è un controllo di temperatura, e um cuidado com una cura a nossa vida. con la nostra vita. Existe algo que Deus faz sempre conosco que é gentil. C'è qualcosa che Dio fa con noi che è sempre gentile. O Senhor, Ele nos transforma primeiro com o exemplo dEle, Il Signore ci trasforma prima col suo esempio, banhado com este óleo dEle de amor. bagnato con il suo olio di amore. Então essa transformação que Ele vai mostrando para nós, porque Ele está vivendo conosco, Quindi questa trasformazione che Lui ci fa vedere perché sta vivendo con noi é ungida, è unta, não é na força, non è nella forza, não é na queimadura, non è nella scottatura, mas é com amor. ma con amore. Agora essas coisas todas, para a gente não queimar também, mesmo com óleo, Deus vai mexendo, né? Ma quindi tutto questo Dio cambia. E Deus vai mexendo com a gente, Dio vai ci mexendo, cambia, ci cambia, porque Ele está com o objetivo, sim, de nos transformar. perché Lui ha lo scopo di trasformarci. E é importante você permitir que o Senhor Ele continue mexendo com você, È importante che tu possa permettere che il Signore continua a cambiarti, porque existe uma obra dele em andamento. perché c'è una sua opera che sta succedendo. Amém? Amen. Agora, quando nós somos Ma transformados, quindi quando noi siamo trasformati, nós passamos a ter em nós, então, um alimento. noi dopo di questo abbiamo dentro di noi un cibo, Porque com essas experiências que a gente vai tendo com o Senhor de transformação, perché con queste esperienze di trasformazione che abbiamo col Signore, que envolve a nossa cura, che coinvolgono la nostra guarigione, que envolve as nossas i mudanças, nostri cambiamenti, que as pessoas até nos conheciam como e passam a ser tocadas por algo que é até inesperado para il elas. cambiamento che anche le persone vedono nei nostri modi di fare. Esse alimento é o nosso testemunho. Questo cibo è la nostra testimonianza, Porque quando você tem uma transformação visível, perché quando tu sei cambiato di forma visiva, o maravilhoso é que Deus usa isso para alimentar as pessoas. il meraviglioso è che Dio lo usa per trasformare le persone. Isso passa a alimentar as pessoas que estão próximas a nós. Questo inizia ad alimentare le persone che sono vicine a noi. A nossa vida, então, ela passa a ser um alimento para as pessoas. La nostra vita inizia ad essere un cibo alle persone. Um testemunho, ele fala de algo visível que aconteceu. Una testimonianza parla di qualcosa visibile che è successo. No dicionário, a palavra testemunho literalmente é: Nel dizionario la parola testimonianza letteralmente significa aqui é o sinal que algo aconteceu. qua è il segno di che qualcosa è successo. Agora a gente pode passar pelo fogo, por todas essas situações, até mesmo com óleo e nada acontecer? E possiamo noi attraversare tutte queste situazioni senza l'olio e niente succedere. Você já viu um milhozinho Tu hai già visto un piccolo grano turco que era amarelinho? che era giallino, Ele passou pelo fogo, ha passato sotto il fuoco tinha óleo junto, e c'era olio insieme e ele não chegou no lugar que Deus queria que ele chegasse? e non era giunto il luogo dove Dio voleva che raggiungesse. Como é o nome desse grãozinho? Come è il nome di questo grano turco? É o piruá. È il piruà. É o piruá. È il piruà. Agora, ele não se transformou, mas ele ficou mais queimadinho, não é? Non si è trasformato, però è un po' più bruciatino. A casca dura daquele milho La sua buccia dura não permitiu que uma transformação alcançasse ele. non ha permesso che la trasformazione lo raggiungesse. Até mesmo o agir do fogo não conseguiu fazer algo
com aquele milhozinho. E anche la gira del fuoco non ha fatto niente con quello piccolo grano. Agora você sabe por que, que um milhozinho estoura? Ma tu sai perché un piccolo grano scoppia? Nessa condição de calor e óleo? In questa condizione di caldo e olio? Porque dentro de cada milhozinho Perché dentro di ogni piccolo grano turco existe um pouquinho de água. c'è un po' di acqua. E quando essa água é aquecida a uma temperatura importante, E quando quest'acqua quindi ha l'effetto del caldo, essa água, ela para evaporar ou para sair daquele lugar, quest'acqua perché possa uscire nel processo ela é usada nessa transformação. è l'acqua che fa con che questa trasformazione Esses milhozinhos que não estouraram succeda. E questi piccoli grani che non hanno scoppiato é porque faltou água. è perché ha mancato acqua. E a gente consegue relacionar isso muito com a nossa experiência E noi possiamo paragonare tantissimo questo con la nostra esperienza com Deus. con Dio. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo porque está faltando um pouco de água também. Perché a volte le cose non stanno succedendo perché manca un po' d'acqua. Está faltando um pouco de experiência básica nossa com o Senhor. Un po' di esperienza basica nostra col Signore. A Bíblia fala, traz a água na experiência nossa com Deus, na figura dela dentro da Bíblia, La raffigurazione biblica dell'acqua è como algo da nossa entrega para viver uma vida com Jesus. la nostra arresa per vivere una vita con Gesù. Uma entrega para nós sermos lavados por Ele, mas também recebermos as águas que Ele tem. L'arrendersi per essere lavati da Lui e anche ricevere le sue acque. A conversa aqui ela pode ir longe, né? A gente entrando na água, mas esse não é o objetivo. Il discorso potrebbe andare avanti sull'acqua, ma non è lo scopo. Mas é importante a gente entender na prática o que muitas vezes acontece conosco. Ma è importante capire nella pratica che capita tantissimo con noi questo. Às vezes a gente não está vendo algo acontecer conosco Tante volte non stiamo vedendo che qualcosa sta succedendo con noi, porque talvez falta um pouquinho de entrega nossa, perché forse manca un po' di arresa nostra, de quebrantamento da nossa parte. di un cuore rotto davanti a Dio. Isso tem a ver com óleo para nós buscarmos E questo c'entra con l'olio perché possiamo cercarlo e também da água da parte do Senhor, e anche con l'acqua dalla parte del Signore banhando as nossas vidas, che bagna le nostre vite, nos transformando. che ci trasforma. Porque toda essa transformação da parte do Senhor, mais uma vez eu digo, tem um propósito lindo dele, Perché tutta questa trasformazione dalla parte del Signore, come ho detto prima, que é muito maior do que a gente imaginou un proposito così bello suo che è molto più grande di quello che abbiamo immaginato, que pudesse acontecer com a gente. che poteva mai succedere con noi. Todos nós hoje estamos diante de uma oportunidade da parte de Deus. Tutti noi oggi siamo davanti ad un'opportunità dalla parte di Dio. Eu sei que coisas têm acontecido com cada um de nós, Io so che cose stanno succedendo a ognuno di noi, mas o que Deus está trazendo para nós ma quello che Dio sta portando ad ognuno di noi qua é um olhar para essas experiências que a igreja de Atos teve. è guardare qua queste esperienze che la Chiesa degli Atti ha avuto. E eles descobriram nesse óleo E loro lì hanno scoperto in quest'olio o alimento que eles precisavam il cibo di cui avevano bisogno para eles responderem tudo aquilo que eles viram Jesus fazendo próximo a per eles. poter rispondere a tutto quello che hanno visto che Gesù ha fatto in mezzo a loro. O óleo da parte do Senhor L'olio da parte del Signore era o chamado que Deus tinha para aquele povo, era la chiamata che Dio aveva per quel popolo, de busca, de interesse, di ricerca, di interesse, de fome, de sede. di fame, di sete. E é a mesma coisa que Deus está fazendo conosco, nos despertando nessa hora. È la stessa cosa che Dio sta facendo con noi e ci sta svegliando in questo momento. Para nós termos essa mesma fome, essa mesma sede do óleo dele, Perché possiamo avere la stessa fame, la stessa sete del suo da olio, unção dele nas nossas vidas. dalla sua unzione nelle nostre vite. E é claro que essas coisas vão mexer com a gente, elas vão nos transformar. E certamente queste cose ci trasformeranno. Mas isso é dele, amém? Ma questo è suo. É uma obra dele, é um projeto dele. È un'opera e un progetto che sono suoi. Lucas, último texto, capítulo 4, versículo 18, Per ultimo, Luca, capitolo 4, verso 18, ele diz o seguinte: dice così. Jesus, Gesù ele fala ali perante as pessoas
vi parla davanti alle persone com o livro de Isaías aberto. col libro di Isaia aperto. Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, E lui dice: lo spirito del Signore è su di me, porque Ele me ungiu. perché lui mi ha unto. Em outras palavras, porque o Senhor derramou o óleo dele sobre mim, In altre parole, perché lui ha riversato del suo olio dentro di me, para eu poder pregar perché io possa predicare as boas novas aos necessitados. le buone novelle a quelli che sono necessitati. Ele me enviou para proclamar a liberdade Mi ha inviato per proclamare la libertà aos presos ai legati e recuperação da vista aos cegos. e recuperare la visione ai ciechi. Ele me chamou para libertar os Mi ha oprimidos chiamato per liberare gli oppressi e proclamar o ano da graça do Senhor. e proclamare l'anno della grazia del Signore. Agora, para que tudo isso seja possível, Ma perché tutto questo possa succedere, Jesus entendeu isso, Gesù lo ha capito, que ele recebeu a presença do Espírito Santo. che lui ha ricevuto la presenza dello Spirito Santo. Ele foi ungido pelo óleo do Senhor. È stato unto dall'olio del Signore, Ele foi banhado pelo Espírito Santo. è stato bagnato dallo Spirito Santo. E é o que o Senhor está nos chamando a buscar nessa hora. E è questo che il Signore ci sta chiamando a cercare in questo momento. Sermos totalmente cheios do óleo dele. Essere totalmente pieni del suo olio. Sermos banhados por esse óleo, amém? Essere bagnati dal suo olio. Amen. Queria que você deixasse as suas Ti coisas invito adesso a lasciare da parte le tue cose, para nós orarmos, possiamo pregare. porque existe algo que ali no começo eu falei para vocês a respeito de o que será que Deus está querendo fazer comigo, o que Deus está querendo fazer com todas essas coisas que eu tenho vivido, passado. E a pergunta que fica para nós nessa hora é: será que eu tenho permitido que essas coisas realmente tenham efeito em mim? Ou eu tenho passado alguns dias brigando com essas experiências que eu estou tendo? Será que eu estou me acostumando a responder a situações sem a presença do óleo? Será que eu estou me acostumando a viver momentos ali de fogo, de tensão, de crise e buscar respostas que são diferentes, aquelas que a unção, a ministração do Espírito Santo, do óleo do Senhor tem intimamente e secretamente falado comigo?